Bom dia, gente. Hoje é dia 27 de setembro, 6h30 da manhã. Eu acordei em pânico com um sonho que eu tive terrível. E Deus me incomodou muito para que eu divulgasse esse sonho. Porque não foi um simples sonho, foi um alerta. Porque às vezes a gente acredita que Jesus vai voltar, mas não tem a noção de que isso está para acontecer. Não é uma coisa que vai acontecer em outras gerações. Eu, particularmente, não creio que vá passar da geração dos meus filhos. Então isso foi algo que me incomodou muito e eu preciso falar. Eu acordei hoje 6 horas da manhã, me tremendo, num desespero, numa coisa assim tão forte, porque no sonho eu via um redemoinho muito grande, uma coisa preta muito assustadora. Eu estava numa festa como se fosse uma sessão solene de posse de alguma coisa, de algum cargo, e eu estava muito bem arrumada. Aí eu passava, cumprimentava algumas pessoas, e eu me lembro que eu passava por um amigo meu, e ele falava assim: parabéns, Carol, você conseguiu, você tá muito bem. E obrigada. E saía assim, e saía com eu e a minha filha. A gente entrava no meu carro e vinha embora para casa, para Ceilândia. E eu vinha pela Estrutural. E aí uma colega falava: me dá uma carona? E eu falava: tá bom, te dou. E ele entrava e a gente vinha. Quando eu chegava na metade da Estrutural, na verdade não era na metade, tem um viaduto que vai para a cidade do automóvel. Quando eu chegava naquele ponto, eu olhava como se fosse para Sobradinho, e de repente eu vi uma coisa muito grande, um redemoinho muito grande mesmo, muito preto, uma coisa muito assustadora. E eu olhava e falava para a menina: meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa mais esquisita. E aquele negócio ia do céu até o chão, ou do chão até o céu, e muito grande, e ficava se movimentando. E aí de repente ele ia do céu até lá na frente, como se ele chegasse pelos ares, mas como se ele chegasse depois da Ceilândia, em Águas Lindas, e ia e vinha, e ficava aquela coisa terrível. E de repente os carros que estavam indo sentido Ceilândia começavam a voltar, dar ré, virava. E eu falava: meu Deus, o que eu faço? E a menina falava: eu preciso ir para casa, Carol, eu preciso ir para casa. E aí eu seguia mais um pouco, quando o meu telefone tocava. Quando o meu telefone tocava, era uma mulher, eu não sei quem era essa mulher. E ela falava chorando, ela: Carol, você tá vendo o que tá acontecendo? Não era minha mãe, mas ela me chamava de filha. Ela falava: minha filha, você viu esse negócio preto aí na terra? Chega, me arrepio. E ela falava: vai para casa da sua mãe, você precisa ir para lá, seus filhos estão lá, vai lá ajudar os seus irmãos. E aí eu ficava: o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí ela só falava: Jesus está voltando, minha filha, Jesus está voltando, você precisa fazer aquilo que ele está mandando você fazer. E aí eu olhava para minha amiga e falava: desculpa, eu não posso te levar. Aí ali eu vou ficar na rua. Aí eu pegava e falava assim: você pode pedir carona para outra pessoa, mas eu preciso voltar, eu preciso ir ver meus filhos. E aí ela descia e eu voltava. Quando eu chegava na casa da minha mãe, eu tenho 3 irmãos. 2 deles moram com a minha mãe, que é o Gessé e o Mateus. E tava uma briga, uma coisa terrível. E o Mateus e o Gessé brigando, e o meu filho mais velho, o Davi, entrava no meio da briga para defender o Gessé, porque o Mateus estava batendo no Gessé. E quando o Davi entrava na confusão, o Mateus virava e dava um murro na cara do Davi. E eu olhava para aquela cena e falava: meu Deus. Aí eu entrava no meio, pegava na cabeça do Mateus assim, segurava ele, botava ele no chão, e de repente o Espírito Santo me tomava.
E aí eu começava a orar pelo Mateus e orando, e orando, e orando. E aí eu me recordo que Deus falava bem assim para ele: se converta, meu filho, hoje, me aceita, porque o inferno é eterno. Isso vai acontecer e vai ser para sempre. E aí na hora eu escutava o Mateus falando: Senhor, eu te aceito. Para minha surpresa, na hora que ele falava isso, ele virava uma blusa. Ele se transfigurava e ele virava uma blusa, simplesmente uma blusa no chão. E eu falava: meu Deus, quantas coisas estão acontecendo, o que é isso? E aí a minha mãe vinha desesperada, gritando: Mateus, Mateus. E eu não achava, só que na hora eu senti uma paz muito grande. Eu via que ele se converteu, que no sonho eu entendia. E a minha mãe desesperada entrando nos quartos, batendo: cadê o Mateus? Cadê o Mateus? E aí Deus me tomava de novo e olhava para ele e falava: fique em paz, minha filha. Que adianta você ter o seu filho aí do seu lado agora? Se na eternidade ele vai queimar, ele vai sofrer. Não vale. É melhor que ele fique comigo, ele está comigo agora. Porque se eu deixar ele aí, ele vai se corromper. Ele não vai ter estrutura para aguentar. E eu prefiro ele aqui comigo, porque ele é meu. Ele é meu. E eu faço questão dele comigo. E aí, de repente, eu abraçava minha mãe e o meu filho, assim, ficava assustado. E o meu outro filho também ficava, assim, sem entender. Quando, de repente, eu olhava para a janela e de um lado eu via aquele redemoinho e falava: mãe, o que está acontecendo? Mãe, o que está acontecendo? Será que Jesus voltou e a gente ficou? E aí, de repente, mudava tudo. Tudo mudava, a cena toda mudava. E aí eu olhava para fora da janela. A minha mãe mora em casa, só que no sonho a minha mãe morava em um apartamento. E aí eu olhava e via como se fosse uma arena, um estádio de futebol, uma coisa assim muito grande. Só que a arquibancada era como se fossem andares, muitos andares e tinha muitas cadeiras. Uma cadeira do lado da outra e uma cadeira no centro do campo. No meio do campo tinha uma cadeira. Aí eu olhava para aquilo e falava: mãe, o que é isso? E aí, de repente, uma voz dizia: esse é o julgamento. Vocês estão no julgamento. Vocês conseguiram chegar aqui. Mas ali muitas pessoas vão ser julgadas e vão ser condenadas. Porque não acreditaram. Porque acharam que o céu e o inferno eram uma ilusão. Que Jesus não iria voltar. Mas ele voltou. E eu olhava para o lado, os meus filhos estavam comigo e só estava eu e a minha mãe. Eu não via mais ninguém que eu conhecia. E aí eu olhava para trás e não via mais. Tinha muita gente, mas eu não conhecia. E aí eu olhava para minha mãe e falava: meu Deus, cadê os outros? Eu não via meus irmãos. E aí, de repente, uma voz lá dizia: queria iniciar o julgamento, que muitas pessoas iriam ser condenadas, muitas pessoas seriam condenadas. E de um lado eu via como se fosse o diabo, uma figura muito feia, e ele estava feliz, ele estava muito feliz, porque tinha muita gente com ele. E aí eu falava para minha mãe: o que vai ser dessas pessoas agora? E aí, de repente, o meu filho via meus irmãos. E aí ele ia e abraçava, assim, o Josué, o Jessé. E iniciava alguma coisa lá. Eu sei que alguém falava algo alto, como se fosse um microfone. E
Quando eu olhava, era como se tivesse uma fila e iria chamar as pessoas para sentar nessas cadeiras, e dessas cadeiras, uma a uma, iria para o centro do campo, onde seriam julgadas. E foi quando eu acordei. Eu acordei assim, em pânico, em pânico, em pânico. Meu coração estava assim, disparado, muito forte. E eu acordei e orei e falei: Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, porque eu não quero ficar. E Deus me deu uma palavra em Isaías 57. Eu não vou ler tudo. Eu vou ler o último versículo, que é Isaías 57, 21, que diz: os ímpios, diz o meu Deus, que não tem paz. Eles não têm paz, nem aqui e nem na eternidade terão. A gente precisa fazer a nossa parte. Jesus está voltando. Não vai demorar. Não vai demorar. Não perca a sua salvação, porque ela é eterna. Não troque aquilo que Deus planejou para você por algo superficial aqui na terra. Não troque. Eu não estou falando para você deixar o seu trabalho, para você... Não. Estou falando para você priorizar o que Deus tem na sua vida. Porque a eternidade, ela é real. Está muito próxima, muito próxima. Eu agradeço a todos vocês que estão visualizando esse vídeo. Peça a Deus força, porque no último dia pode ser que a gente não tenha tempo de se arrepender. Pode ser que a gente não consiga de perdão a Deus. E fiquem todos com Deus. Amém.